O que acontecerá quando a última estrela se apagar? Quando o último buraco negro evaporar? Quando o último átomo se desintegrar no vazio cósmico? Estas não são perguntas de ficção científica, mas interrogações profundas que emergem diretamente das leis fundamentais da física que governam nosso universo. Você já observou como um copo de café quente inevitavelmente esfria ou como um quarto bagunçado nunca se organiza espontaneamente? Por trás desses fenômenos cotidianos, esconde-se uma das leis mais implacáveis da natureza, a segunda lei da termodinâmica, que, quando projetada para a escala cósmica, desenha um destino surpreendente e inquietante para toda a existência, a chamada morte térmica do universo. Estamos diante de um dos maiores paradoxos da existência. Vivemos em um cosmos que, por um lado, permitiu o surgimento da complexidade, da vida e da inteligência, mas que, por outro, carrega em suas leis fundamentais a sentença de que toda essa maravilhosa organização está condenada a se dissipar na uniformidade final. Como observou o físico Arthur Eddington, a entropia é a seta do tempo, a única grandeza física que distingue inequivocamente o passado do futuro. Nesta jornada intelectual, exploraremos como a expansão acelerada do universo, descoberta que rendeu o Prêmio Nobel de Física em 2011, amplifica dramaticamente este problema. Veremos como estrelas, galáxias e até mesmo buracos negros, esses objetos que parecem desafiar o tempo, estão sujeitos à dissolução final. Examinaremos teorias alternativas fascinantes, que propõem diferentes destinos cósmicos, desde o Big Crunch até o Big Bounce. E, finalmente, contemplaremos as profundas implicações filosóficas de viver em um universo com prazo de validade. Se você aprecia conteúdo que expande os horizontes do conhecimento e da reflexão, não deixe de se inscrever em nosso canal. A cada semana, mergulhamos em mistérios cósmicos que desafiam nossa compreensão e estimulam nossa imaginação. Ative o sininho para ser notificado sobre novos vídeos que exploram as fronteiras da ciência e da filosofia. Prepare-se para uma viagem ao futuro mais distante e imaginável, onde as leis da física nos levam a confrontar questões fundamentais sobre o significado da existência em um universo que caminha inexoravelmente para seu crepúsculo térmico. Bem-vindos à exploração do destino final do cosmos. O universo opera sob leis fundamentais que governam desde o movimento das partículas subatômicas até o comportamento de galáxias inteiras. Entre estas leis, talvez nenhuma seja tão implacável e definitiva para o destino do cosmos quanto a segunda lei da termodinâmica. Esta lei, aparentemente simples, carrega consigo implicações profundas que desenham o roteiro final de toda a existência. Imagine um copo de café quente deixado sobre uma mesa, sem intervenção externa. O que acontece? O café inevitavelmente esfria, transferindo calor para o ambiente até atingir a mesma temperatura do ar ao seu redor. Este processo cotidiano ilustra perfeitamente a essência da segunda lei. Em sistemas isolados, a energia sempre flui do mais quente para o mais frio, nunca o contrário. A entropia, essa medida de desordem ou aleatoriedade, sempre aumenta com o tempo. O universo, sendo o sistema isolado definitivo, não escapa desta sentença. A entropia cósmica manifesta-se de maneiras fascinantes e inexoráveis. Quando observamos uma supernova explodir, liberando energia espetacular e elementos pesados no espaço, testemunhamos um aumento dramático de entropia. Quando a gravidade colapsa nuvens de gás para formar estrelas, o calor gerado e irradiado representa outro aumento entrópico. Pesquisas recentes da Universidade de Princeton estimam que a entropia total do universo observável seja da ordem de 10⁻⁴ unidades em escala logarítmica, um número tão colossal que desafia nossa compreensão intuitiva. Cada processo cósmico, desde a fusão nuclear nas estrelas até a evaporação de buracos negros, prevista por Stephen Hawking, contribui para esta contabilidade entrópica universal. O que torna a segunda lei particularmente intrigante é sua conexão com a direção do tempo. O físico Arthur Eddington a chamou de seta do tempo,
o único fenômeno físico que distingue inequivocamente o passado do futuro. Podemos reverter a posição dos planetas em suas órbitas nas equações, mas não podemos reverter o aumento da entropia. Esta assimetria temporal levanta questões profundas sobre a natureza da realidade. Por que o universo começou em um estado de baixa entropia? O físico Roger Penrose propôs que esta condição inicial de baixa entropia pode ser o maior mistério da cosmologia moderna, sugerindo em sua teoria da cosmologia cíclica conforme que nosso universo pode ser apenas um éon em uma sequência infinita de universos, cada um começando com baixa entropia. À medida que a entropia aumenta inexoravelmente, o universo caminha para um estado de equilíbrio térmico, a chamada morte térmica. Neste cenário, toda a matéria e energia estariam distribuídas uniformemente pelo espaço, com temperatura próxima ao zero absoluto. Não haveria gradientes de energia para impulsionar processos físicos. Estrelas não brilhariam, átomos não formariam moléculas complexas, e a vida, como a conhecemos, seria impossível. O físico matemático Lord Kelvin, que formalizou este conceito no século XIX, descreveu-o como a morte de toda a vida mecânica no universo. Cálculos modernos, baseados na expansão acelerada do universo, sugerem que este estado final pode levar um tempo inimaginável para se concretizar, algo como 100 anos, um Google, mas a direção parece inevitável. A civilização humana existe como uma ilha temporária de ordem e complexidade em um oceano cósmico que tende inexoravelmente à desordem. Nossa própria existência, nossa tecnologia e nossa inteligência representam estruturas de baixa entropia que desafiam temporariamente a tendência universal. Somos, como o físico Erwin Schrödinger observou, sistemas que se alimentam de entropia negativa, criando ordem local à custa de aumentar a desordem global. Esta perspectiva nos coloca em uma posição única, testemunhas conscientes de um universo que, paradoxalmente, permite nossa existência, enquanto segue um caminho para um estado onde tal existência será impossível. A descoberta de que vivemos em um universo em expansão representou uma das maiores revoluções científicas do século XX, quando Edwin Hubble observou, em 1929, que as galáxias distantes se afastavam de nós com velocidades proporcionais às suas distâncias. Ele não apenas transformou nossa compreensão do cosmos, mas também, inadvertidamente, forneceu pistas cruciais sobre seu destino final. Esta expansão cósmica, longe de ser um detalhe técnico da astronomia, está intrinsecamente ligada ao futuro térmico do universo. O tecido do espaço-tempo se expande como a superfície de um balão sendo inflado, carregando galáxias que se distanciam umas das outras. Mas o que muitos não percebem é que esta expansão não apenas separa a matéria, mas também dilui a energia térmica do universo. Cada metro cúbico de espaço contém hoje menos energia do que continha ontem e conterá ainda menos amanhã. Medições precisas do satélite Planck revelaram que a temperatura média da radiação cósmica de fundo, o eco térmico do Big Bang, é de apenas 2,7 Kelvin, tendo esfriado continuamente desde os 3.000 Kelvin dos primeiros 380 mil anos do universo. Este resfriamento progressivo é a manifestação em grande escala da segunda lei da termodinâmica, operando no cosmos em expansão. A situação tornou-se ainda mais intrigante em 1998, quando observações de supernovas distantes revelaram algo extraordinário. A expansão do universo está acelerando. Esta descoberta, que rendeu o Prêmio Nobel de Física em 2011 a Saul Perlmutter, Brian Schmidt e Adam Riess, introduziu no cenário cósmico um novo protagonista, a energia escura. Esta misteriosa forma de energia, que constitui aproximadamente 68% do conteúdo energético do universo, segundo dados da missão Planck, exerce uma pressão negativa que impulsiona a aceleração cósmica. O cosmólogo Lawrence Krauss descreveu a energia escura como a força mais misteriosa no universo, pois sua natureza permanece um dos maiores enigmas da física moderna.
A aceleração da expansão tem consequências dramáticas para o destino térmico do universo. Em um cenário de expansão desacelerada, a gravidade poderia, eventualmente, reverter o processo, levando a um Big Crunch, um colapso final onde toda a matéria e energia se reuniriam, potencialmente reiniciando o ciclo cósmico. No entanto, com a expansão acelerada, o universo parece destinado a um futuro muito diferente. Galáxias se afastarão umas das outras a velocidades cada vez maiores, eventualmente ultrapassando a velocidade da luz em relação umas às outras, não violando a relatividade, pois é o espaço entre elas que se expande. Em aproximadamente 100 bilhões de anos, segundo cálculos do astrofísico Fred Adams, todas as galáxias além do nosso grupo local terão desaparecido do horizonte observável, deixando futuros astrônomos em um universo aparentemente muito menor e mais isolado. Esta expansão acelerada amplifica dramaticamente o problema da morte térmica. À medida que o espaço se expande, a energia se dilui cada vez mais rapidamente. Estrelas eventualmente consumirão seu combustível nuclear, galáxias perderão sua coesão gravitacional e até mesmo os buracos negros, através da radiação Hawking, acabarão evaporando. O físico teórico Matt Strassler descreveu este cenário como o grande esfriamento, um processo onde a temperatura média do universo se aproxima assintoticamente do zero absoluto, enquanto o espaço entre partículas fundamentais se torna efetivamente infinito. Neste estado final, a entropia, embora máxima em densidade, continuará aumentando em termos absolutos devido à expansão contínua do espaço. O paradoxo da existência se manifesta quando contemplamos que esta mesma expansão que eventualmente condenará o universo à morte térmica foi também essencial para nossa existência. Se o universo não se expandisse e esfriasse após o Big Bang, a matéria jamais teria se condensado em estrelas e galáxias. A expansão criou as condições necessárias para a complexidade, enquanto, simultaneamente, garantiu sua eventual dissolução. Como observou o cosmólogo Brian Greene, somos filhos de um universo que, em sua juventude, criou as condições para a vida, mas em sua maturidade, inexoravelmente as destruirá. Esta tensão entre criação e dissolução, ordem temporária e desordem final, define o drama cósmico no qual nossa civilização brevemente participa. No grande teatro cósmico, as estrelas representam os atores principais. Fornos nucleares que transformam elementos simples em complexos, irradiam energia vital e, eventualmente, enfrentam fins dramáticos que moldam a evolução do universo. O destino das estrelas, desde Matuti-Tiantu, gigantes azuis até anãs vermelhas, oferece uma janela privilegiada para compreender a marcha inexorável da entropia em escalas astronômicas. Quando observamos o céu noturno, contemplamos estrelas em diferentes estágios de suas vidas. Nossa própria estrela, o Sol, encontra-se na meia-idade de sua existência, convertendo hidrogênio em hélio através da fusão nuclear há aproximadamente 4,6 bilhões de anos. Em cerca de 5 bilhões de anos, segundo modelos astrofísicos detalhados desenvolvidos por equipes do Observatório Europeu do Sul, o Sol esgotará seu hidrogênio central, expandindo-se como uma gigante vermelha que engolirá Mercúrio e Vênus, e possivelmente a Terra. Este processo, longe de ser uma anomalia, representa o destino inevitável de todas as estrelas, a transformação de energia ordenada em desordem térmica, um aumento dramático de entropia que se manifesta como o brilho estelar que permite a existência da vida. O fim das estrelas varia dramaticamente conforme sua massa inicial. Estrelas como nosso Sol terminarão como anãs brancas, núcleos estelares expostos, extremamente densos, que gradualmente irradiarão seu calor residual ao longo de trilhões de anos, até se tornarem anãs negras, frias. Estrelas mais massivas enfrentam destinos mais violentos, explosões de supernovas que enriquecem o cosmos com elementos pesados, deixando para trás estrelas de nêutrons ou, para as mais massivas, buracos negros. O astrofísico Kip Thorne
calculou que uma anã branca típica levará aproximadamente 10-15 anos, 1.000 trilhões de anos, para esfriar completamente, um tempo 100.000 vezes maior que a idade atual do universo. As estrelas de nêutrons, ainda mais densas, permanecerão quentes por períodos ainda mais longos, aproximadamente 10-19 anos. Os buracos negros, esses objetos extremos onde a gravidade dobra o próprio tecido do espaço-tempo, representam paradoxalmente tanto o ápice da ordem gravitacional quanto potentes geradores de entropia. Quando matéria cai em um buraco negro, sua informação parece perdida para sempre além do horizonte de eventos, enquanto energia é irradiada em forma de calor pelo disco de acreção, um processo que o físico Roger Penrose demonstrou ser extraordinariamente eficiente na geração de entropia. De fato, pesquisas recentes da Universidade de Chicago sugerem que buracos negros supermassivos são os objetos que mais eficientemente geram entropia no universo atual, superando qualquer outro processo cósmico. No entanto, mesmo estes devoradores cósmicos não escapam do destino final imposto pela termodinâmica. Em 1974, Stephen Hawking revolucionou nossa compreensão da física ao demonstrar que buracos negros não são completamente negros. Eles emitem uma tênue radiação térmica, hoje conhecida como radiação Hawking. Este processo extraordinário ocorre quando flutuações quânticas próximas ao horizonte de eventos permitem que partículas virtuais escapem da influência gravitacional do buraco negro. À medida que o buraco negro irradia energia, ele perde massa, em um processo que se acelera com o tempo. Cálculos detalhados mostram que um buraco negro com a massa do Sol levaria aproximadamente 10^67 anos para evaporar completamente, um tempo inimaginável, mas ainda finito na escala cósmica. A evaporação dos buracos negros marca um dos últimos capítulos na história térmica do universo. Quando o último buraco negro se dissipar em radiação, o cosmos terá perdido suas últimas estruturas organizadas significativas. O físico teórico Don Page estimou que, após aproximadamente 10 dos 100 anos, Google, o universo consistirá apenas de partículas elementares, elétrons, pósitrons, neutrinos e fótons, vagando por um espaço em expansão perpétua, com temperaturas próximas ao zero absoluto. Neste cenário, a entropia terá atingido seu máximo prático e o universo terá alcançado um estado de morte de informação, onde nenhuma estrutura complexa pode existir e nenhum processo pode extrair trabalho útil das diferenças de energia, que terão se tornado infinitesimalmente pequenas. A evolução e morte das estrelas e buracos negros ilustra perfeitamente o paradoxo da existência inteligente no cosmos. Nossa civilização emergiu durante a breve era estelar do universo, um período cosmicamente curto, onde estruturas complexas podem existir, alimentadas pelos gradientes energéticos proporcionados pelas estrelas. Como observou o astrônomo Carl Sagan, somos poeira de estrelas contemplando as estrelas, uma manifestação temporária de complexidade em um universo que, embora tenha permitido nossa existência, segue inexoravelmente em direção a um estado onde tal complexidade se tornará impossível. Embora a morte térmica represente o cenário mais aceito para o destino final do universo, a cosmologia moderna nos apresenta um fascinante espectro de possibilidades alternativas. Estas hipóteses, longe de serem meras especulações, emergem de interpretações diferentes dos mesmos dados observacionais e das diversas teorias que tentam unificar nossa compreensão do cosmos. Cada cenário alternativo carrega suas próprias implicações para o futuro da matéria, energia e, potencialmente, da inteligência. O Big Crunch representa talvez a alternativa mais intuitiva à morte térmica, um cenário onde a expansão do universo eventualmente cessa e reverte, levando toda a matéria e energia a colapsar novamente em um estado de densidade infinita. Este modelo, que era considerado plausível antes da descoberta da expansão acelerada, depende criticamente da densidade média do universo.
Se esta densidade ultrapassar um valor crítico, a gravidade poderia eventualmente superar a expansão. Medições precisas da missão Planck, no entanto, indicam que vivemos em um universo de geometria plana, com densidade muito próxima à crítica, mas com a energia escura inclinando a balança em favor da expansão eterna. Ainda assim, físicos como Paul Steinhardt, da Universidade de Princeton, argumentam que a natureza da energia escura pode mudar com o tempo, potencialmente permitindo um colapso futuro. Um cenário ainda mais dramático é o Big Rip, grande rasgo, proposto em 2003 pelos físicos Robert Caldwell, Mark Kamionkovsky e Nevin Weinberg. Neste modelo, a energia escura não apenas mantém sua força, mas a intensifica com o tempo. A expansão acelerada eventualmente torna-se tão violenta que rasga literalmente o tecido do espaço-tempo. Galáxias, estrelas, planetas e, eventualmente, átomos e partículas subatômicas são dilacerados pela expansão. Simulações computacionais sugerem que, se este modelo estiver correto, o Big Rip poderia ocorrer em aproximadamente 22 bilhões de anos. Um tempo longo pelos padrões humanos, mas surpreendentemente breve na escala cósmica. O astrofísico Katie Mack descreve este cenário como o fim mais violento possível para o universo, onde a própria estrutura do espaço-tempo se desintegra. Uma terceira possibilidade, conhecida como Big Bounce, grande ricochete, sugere que nosso universo pode ser apenas um ciclo em uma sequência infinita de expansões e contrações. Esta teoria, desenvolvida por físicos como Martin Bojoald e Abhay Ashtekar, baseia-se na gravidade quântica de laços, uma tentativa de unificar a mecânica quântica com a relatividade geral. Segundo este modelo, quando o universo atinge densidades extremas durante um Big Crunch, efeitos quânticos da gravidade geram uma repulsão que causa um ricochete, iniciando uma nova expansão. Evidências indiretas para esta teoria poderiam estar impressas na radiação cósmica de fundo, e pesquisadores do CERN estão desenvolvendo métodos para detectar possíveis sinais de universos anteriores ao nosso. A hipótese do falso vácuo apresenta um destino ainda mais exótico. Físicos de partículas como Joseph Liken, do Fermilab, sugerem que nosso universo pode existir em um estado metaestável, como água super-resfriada. Uma transição quântica para um estado de energia mais baixa, o verdadeiro vácuo, poderia ocorrer a qualquer momento, em qualquer lugar do cosmos. Esta transição se propagaria à velocidade da luz, reescrevendo as leis da física e destruindo toda a estrutura existente. Cálculos baseados na massa recentemente medida do bóson de Higgs sugerem que tal transição é possível, embora extremamente improvável em escalas de tempo relevantes. Como observou o físico teórico Michio Kaku, é como viver no topo de uma montanha de neve perfeitamente equilibrada. Uma única perturbação poderia desencadear uma avalanche, que transformaria todo o universo. Talvez a alternativa mais radical à morte térmica venha da teoria das cordas e do conceito de paisagem do multiverso. Físicos como Leonard Susskind, da Universidade Stanford, propõem que nosso universo pode ser apenas uma bolha em um vasto oceano de universos, cada um com diferentes constantes físicas e leis. Neste cenário, universos podem nascer continuamente através de flutuações quânticas ou colisões entre branas, objetos multidimensionais, teorizados pela teoria das cordas. Embora controversa e ainda não testada experimentalmente, esta teoria sugere que, mesmo que nosso universo particular enfrente a morte térmica, o multiverso como um todo poderia continuar gerando novos universos indefinidamente. O cosmólogo Max Tegmark argumenta que a morte térmica pode ser apenas local, não global, na estrutura maior da realidade. Estas alternativas à morte térmica ilustram a extraordinária riqueza da cosmologia moderna e a profundidade de nosso desconhecimento sobre o destino final do cosmos. Como observou o físico Brian Greene, estamos em uma posição semelhante à de Darwin antes de compreender a evolução. Temos pistas fascinantes, mas o quadro completo ainda nos escapa. A possibilidade de que o universo possa escapar da morte térmica
seja através de um colapso, um ricochete ou o nascimento de novos universos, mantém viva a esperança de que a complexidade e a inteligência possam, de alguma forma, persistir além dos limites aparentemente impostos pela segunda lei da termodinâmica. A perspectiva de um universo caminhando inexoravelmente para a morte térmica transcende o domínio da física e adentra o território da filosofia, levantando questões profundas sobre significado, propósito e o valor da existência consciente em um cosmos aparentemente condenado. Estas reflexões não são meros exercícios acadêmicos, mas interrogações fundamentais que moldam nossa compreensão do lugar da inteligência no grande esquema cósmico. O filósofo alemão Friedrich Nietzsche, muito antes da cosmologia moderna, já contemplava as implicações de um universo cíclico em seu conceito do eterno retorno. Ele questionava como viveríamos se soubéssemos que cada momento de nossa existência se repetiria infinitamente. A cosmologia contemporânea nos apresenta uma versão ainda mais desafiadora desta questão. Como encontrar significado sabendo que o universo caminha para um estado onde toda a memória e traço de nossa civilização será eventualmente apagado? O filósofo contemporâneo Thomas Nagel sugere que esta perspectiva cria uma tensão entre nosso senso subjetivo de importância e a aparente indiferença do cosmos, o que ele chama de absurdo cósmico, a disparidade entre nossas aspirações de significado e a realidade física do universo. A morte térmica também desafia profundamente nossas intuições sobre progresso e evolução. Desde o Iluminismo, a civilização ocidental tem abraçado a noção de que o conhecimento e a tecnologia avançam continuamente, expandindo as fronteiras do possível. No entanto, a segunda lei da termodinâmica impõe limites fundamentais a este otimismo. O físico e filósofo da ciência Sean Carroll observa que o universo começou em um estado de baixa entropia, permitindo temporariamente a existência de estruturas complexas como estrelas, planetas e seres vivos, mas este é um estado transitório. Esta perspectiva nos obriga a reconsiderar o que significa progresso em um cosmos onde, em escalas de tempo suficientemente longas, toda a complexidade está destinada à dissolução. A civilização, vista por este prisma, não é uma marcha triunfal rumo à perfeição, mas uma ilha temporária de ordem em um oceano de caos crescente. Paradoxalmente, a mesma ciência que prevê o fim térmico do universo também revela a extraordinária improbabilidade de nossa existência. O físico Roger Penrose calculou que a probabilidade do universo ter começado no estado de baixa entropia necessário para permitir a vida é de aproximadamente 1 em 10⁻23, um número tão inconcebível que desafia qualquer analogia. Esta improbabilidade levou alguns filósofos, como John Leslie, a propor o princípio antrópico, a ideia de que as propriedades do universo são como são precisamente porque, se fossem diferentes, não estaríamos aqui para observá-las. O filósofo Nick Bostrom, da Universidade de Oxford, estende este raciocínio, sugerindo que a improbabilidade de nossa existência pode indicar que vivemos em uma simulação computacional, ou que existem múltiplos universos, a maioria dos quais estéreis. A perspectiva da morte térmica também levanta questões sobre o valor intrínseco do conhecimento. Se todo o registro de nossas descobertas científicas, criações artísticas e conquistas tecnológicas está destinado a desaparecer, qual é o propósito de expandir o conhecimento humano? O filósofo da ciência Karl Popper argumentava que o conhecimento tem valor intrínseco, independente de sua permanência cósmica. Em contraste, o físico teórico Freeman Dyson propôs que civilizações avançadas poderiam desenvolver estratégias para sobreviver indefinidamente em um universo em resfriamento, adaptando-se a níveis de energia cada vez mais baixos. Seus cálculos sugerem que uma civilização suficientemente avançada poderia continuar processando informação por tempo indefinido, embora a taxas cada vez mais lentas, potencialmente preservando alguma forma de consciência, mesmo em um universo moribundo. Esta tensão entre
Finitude cósmica e aspiração humana encontra expressão poderosa nas palavras do filósofo Bertrand Russell, que escreveu: apenas nos alicerces do desespero inflexível pode a alma humana construir com segurança. Russell argumentava que é precisamente a consciência da finitude cósmica que confere urgência e valor às nossas escolhas. O astrofísico e filósofo Carl Sagan expressou um sentimento semelhante quando observou que somos o meio pelo qual o cosmos se conhece. Nesta perspectiva, a consciência humana, embora transitória, representa algo profundamente significativo, um momento fugaz em que o universo desenvolveu a capacidade de contemplar sua própria existência, beleza e destino. Talvez a implicação filosófica mais profunda da morte térmica seja o que o físico Brian Greene chama de a assimetria temporal da significância. Enquanto o passado do universo é fixo e imutável, seu futuro permanece aberto à influência da inteligência. Mesmo que o destino final do cosmos seja a uniformidade térmica, o caminho até lá pode ser profundamente moldado por escolhas conscientes. O filósofo contemporâneo David Deutsch argumenta que, embora não possamos escapar das leis da física, podemos criar bolsões de redução de entropia através do conhecimento e da tecnologia, potencialmente expandindo o alcance e a duração da complexidade consciente no universo. Nesta visão, o valor da civilização não reside em sua permanência última, mas na riqueza e profundidade da experiência consciente que ela possibilita durante sua existência. Ao contemplarmos a jornada cósmica, desde o Big Bang até a possível morte térmica, somos confrontados com uma perspectiva simultaneamente humilhante e inspiradora. O universo que conhecemos, com suas galáxias espirais, suas estrelas brilhantes, seus planetas habitáveis e a extraordinária complexidade da vida, representa apenas um breve momento na vasta linha do tempo cósmica. Um período fugaz, onde gradientes de energia permitiram a emergência da ordem, da complexidade e, finalmente, da consciência. A segunda lei da termodinâmica, essa lei implacável que dirige o universo para estados de entropia cada vez maiores, parece desenhar um destino inevitável de uniformidade térmica. No entanto, como vimos, a cosmologia moderna nos apresenta possibilidades alternativas fascinantes, desde colapsos cósmicos que poderiam reiniciar o ciclo universal, até transições de fase quânticas que poderiam reescrever as próprias leis da física. A ciência, em sua honestidade fundamental, admite que ainda não sabemos com certeza qual será o destino final do cosmos. Esta incerteza, longe de ser uma fraqueza, representa o coração pulsante da investigação científica, a constante busca por compreender mais profundamente os mistérios do universo. Como observou o físico Richard Feynman, o prazer de descobrir coisas reside precisamente nesta fronteira entre o conhecido e o desconhecido. Cada geração de cientistas empurra esta fronteira um pouco mais adiante, revelando novos mistérios à medida que resolve os antigos. Talvez o aspecto mais extraordinário desta história cósmica seja o fato de que, em um universo aparentemente indiferente e governado por leis físicas impessoais, emergiu uma forma de matéria capaz de contemplar sua própria existência e o destino do cosmos. Nossa civilização, essa ilha temporária de complexidade em um oceano de entropia crescente, desenvolveu a capacidade não apenas de compreender as leis que governam o universo, mas também de questionar o significado de sua própria existência, face à finitude cósmica. O que você acha? Se o universo está destinado à morte térmica, isso diminui o valor de nossas descobertas, criações e conexões? Ou será que a transitoriedade de tudo confere um valor ainda maior a cada momento de beleza, compreensão e significado que experimentamos? Compartilhe seus pensamentos nos comentários abaixo. Estamos curiosos para conhecer suas reflexões sobre estas questões profundas. Enquanto aguardamos o próximo vídeo, vale lembrar que mesmo em um universo que caminha para a uniformidade térmica, cada ato de criação, descoberta e conexão representa uma pequena vitória temporária contra a entropia. Como escreveu o astrônomo Carl Sagan,
Somos uma maneira do cosmos conhecer a si mesmo. E talvez seja precisamente nesta autoconsciência fugaz que reside o maior mistério e a maior beleza do universo. Se você gostou desta exploração do destino cósmico, não deixe de conferir nossos outros vídeos sobre os mistérios do universo, desde buracos negros até a possibilidade de vida extraterrestre. Até o próximo encontro, sob o mesmo céu estrelado que tem inspirado a humanidade desde seus primórdios a olhar para cima e questionar nosso lugar no cosmos.